Então tá, pessoal. Então nós vamos hoje fazer os 3 exercícios sobre notação científica. Antes disso, eu vou dar uma explicada como é que se escreve um número em notação científica, né? E vamos em frente. Notação científica nada mais é que uma técnica, como diz aqui, para, né, uma técnica para a gente escrever números muito grandes ou muito pequenos numa potência de 10. Então, quer dizer, como é uma técnica para escrever em potência de 10, ela tem maneiras para escrever essa técnica, tá? Então, e essas maneiras têm que ser respeitadas para ser escritas. Qual é essa técnica? Como é que eu faço para escrever um número, né? Existe uma regra para escrever esses números em notação científica. Então, esse número que vai aqui na frente, tá? Que é aqui vai ter que ter sempre entre 1 e 10. Então, eu não posso ter aqui um 22, um 25, um 38, um 105. Tem que estar nesse intervalo entre 1 e 10. E o expoente é um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5. Não existe expoente com vírgula aqui. E a base é sempre 10. Então, vai ser algo assim. 3 vezes 10 na menos 4. 6 vezes 10 na 8. 9,4 vezes 10 na 6. Aqui na frente, estando dentro desse intervalo, não tem problema. Aqui em cima, sempre vai ser um número inteiro. Então, essa ideia aqui, ela tem que estar presente sempre. Só que a gente pode, em matemática, né, ou melhor, antes disso, nós vamos pegar 2 exemplos para ver como é que a gente faz para escrever esses números. Então, a ideia é esta. Vou trazer esse negocinho para cá, para a gente lembrar dele. Então, temos que respeitar isso aqui. A vírgula desse número, ele se encontra aqui no final. Então, para mim escrever esse cara, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, esse número, essa vírgula tem que ficar aqui. Se eu colocar ela aqui, ele não respeita esse intervalo. Se eu botar ele aqui, ele continua fora desse intervalo aqui. A vírgula tem que estar aqui. Então, e eu não posso botar ela aqui na frente também, né? Então, se eu botar aqui na frente, ficasse 0,6, ele continua fora desse intervalo. Então, 6,59. E aí, eu já descobri o número que vai ficar aqui na frente. 6,59 vezes 10. O B, esse expoente aqui, é a quantidade de pulos, casas, na verdade, a quantidade de mudanças que essa vírgula vai ter até chegar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Aqui em cima. A pergunta que eu faço para vocês, já que o professor lá, vocês já viram essa primeira parte já em física, esse 15, ele é positivo ou ele é negativo? Vocês se recordam dessa parte ou não? Ele é É positivo, positivo. porque a vírgula vai da direita para a esquerda. Ah, então uma boa lembrança, pessoal. Se ele vem para esse lado, se ela anda nesse sentido, a vírgula é positiva. Esse positivo aqui, tu pode colocar ou não, porque lá do fundamental a gente lembra do sinal. Se não tiver sinal, ele é positivo. Vamos para a segunda situação. Lembrando, tem que manter nesse intervalo. Então, se eu deixar aqui, não está respeitando esse intervalo. Se eu deixar a vírgula nesse aqui, ele está dentro desse intervalo numérico da nossa reta numérica. E se eu botar para cá, ele foge desse intervalo. Então, a nossa vírgula, ela vai ficar aqui. Então, 1
6 vezes 10. E agora o deslocamento da vírgula é nesse sentido aqui. Então, vai ser como, se para cá, para esquerda é positivo, para a direita vai ser negativo, ao contrário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Menos 11. Então é assim que se escreve um número em notação científica. Perfeito? Alguma dúvida Ô, em professor, relação? Sim. já o professor Jonathan, ele não falou das 10 casas, ele falou que tem que ser, tipo, também tá certo, é a mesma coisa. Que tem que ser atrás do último número, a vírgula. Não. Então, assim, o número em notação científica, claro, a gente aceita, cara. Se tu colocar, não vai estar errado. Se tu colocasse esse número assim, ó, 16,10 na menos 12. Não estaria errado, tá? Não, Maicon, tá? Eu não consideraria isso aqui, sei lá, escreva esse número em notação científica. Mas a regra da notação científica diz que, tá? Tu tem que escrever o número na frente dentro desse intervalo numérico aqui, ó. Tá? Então, o intervalo numérico é o intervalo fechado, que vocês vão ver quando estudar intervalos agora, entre 1 e 10. Tá? Então, tu tem que ficar dentro desse intervalo aqui. E esse número está fora desse intervalo. Tá? Então, as respostas que a gente busca é dentro desse intervalo numérico aqui. Então, assim, tá errado isso aqui? Não, não tá errado, tá? Tanto que tem algumas respostas nos livros de física que eu também ministro aula que aparece assim, não tem problema, tá? Mas, por exemplo, já que nós vamos estar trabalhando matemática e vamos estar dentro da matemática, ele pode vir a fazer isso com vocês, ele pode ter alguns problemas que ele pode considerar esse certo e esse errado, tá? Então, assim, quando eles pedir da forma correta, é assim, tá? Então, tomem cuidado que pode ter alguma pergunta, um problema de uma questão de vestibular, uma questão do Enem, uma questão... qual é a forma correta de escrever notação científica? É esta aqui. É assim. E essa aqui não estaria também, mas aqui a forma científica de escrever é assim, tá? Então, eu não posso deixar passar. Eu sou obrigado a te mostrar o correto. Então, se eu escrevesse isso aqui assim, ó, essa aqui, 65,9 vezes 10 na 14, estaria correto também. Tu reduziu, olha aqui a quantidade de números que tu teria que escrever para a quantidade de números que tu escreveu, né? Mas não está dentro do intervalo que pede. Bem, uma outra situação, pessoal, dá para fazer operações matemáticas em cima disso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Para nós trabalhar essas duas operações matemáticas aqui, ó, adição e subtração, qual é o cuidado que a gente tem que ter? As potências de 10, elas têm que estar na mesma grandeza. Aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual, quando eu digo mesma grandeza, os mesmos expoentes. Se não for os mesmos expoentes, a gente vai ter que acabar mexendo nos expoentes. Para mexer nos expoentes, a gente vai ter que mexer na vírgula, tá? Então, tomem esse cuidado. Quando isso aqui já está correto, o que acontece? A gente vai manter isto, então, já estão iguais, mantém aqui na resposta, 10 na 3, e nós vamos só, como isso aqui é uma soma, somar os números da frente. Então, quando eu vou somar esses números da frente, o que vai acontecer, tá? Outro cuidado que vocês têm que ter, esse é o número com vírgula, 3,1 mais o 6. O 6 é unidade, unidade embaixo de unidade, 6,0. Soma aqui, vai dar 1, escorrega a vírgula, 0, opa, 0 aqui não, né? 9, né, Michael?
Então, 9,1 vezes 10 na terça. Esse é assim que você faz a adição. A subtração, tomar o mesmo cuidado. Vamos olhar para a potência primeiro. 10 na quarta, 10 na quarta. Então, se os dois estão 10 na quarta, mantenho 10 na quarta e vamos fazer somente a parte numérica. 8 tira 2, 6 vezes 10 na quarta. Sem muito esquema, tá? Tranquilinho. Ah, Michael, e se não tivesse isso aqui na mesma coisa? Pessoal, muda a vírgula de lugar para buscar ter os mesmos expoentes. Como é que eu faço para mudar a vírgula de lugar? Por exemplo, se tivesse assim, ó, 4,7 vezes 10 na 5 mais 0,7 vezes 10 na 4. Dá para somar isso aqui? Não, tá? Por que não dá para somar isso aqui? Porque isto aqui e isto aqui não estão iguais. O que eu posso fazer? Eu posso trazer essa vírgula para trás para deixar isso aqui 10 na 4. Porque se eu ando para cá, eu tiro 1. Concordam comigo? Estão aí ainda? Ou já foram embora todo mundo? Concordo. Ah, bom. Então eu vou andar essa vírgula para trás uma casa, fica 47 vezes 10 na quarta, mais 0,7 vezes 10 na quarta. Agora os dois estão a mesma coisa, eu mantenho o 10 na quarta e somo isso aqui. Fica 47 vezes 47,7 vezes 10 na quarta. De novo, isto aqui não está escrito dentro do intervalo que eles pedem para escrever notação científica. Como nós estamos falando, vamos trazer essa vírgula de volta para cá. Então fica 4,77 vezes 10 na 5. Tá? Porque daí está dentro do nosso intervalo. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter. Tá? Isso somente na adição e subtração. Já quando nós estamos falando em multiplicação e divisão, nós não temos problema nenhum com isso aqui. Por que a gente não tem problema nenhum com isso aqui? Porque isso aqui são potências. E quando a gente trabalha com potências de mesma base, aqui agora, na multiplicação de potências de mesma base, existe uma regra desde lá do ensino fundamental que potências de mesma base, e eu vou fazê-las assim, ó. Esta aqui, 10 na terceira, seria 10 vezes 10 vezes 10. E esta aqui seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que fosse escrever isso tudo, seria o 10 na 6, 7, 8, 9. Então a gente tem uma regra que diz o seguinte: quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, que é 10 na 9. Então eu não preciso me preocupar com os expoentes na multiplicação e muito menos na divisão. Esta regra aqui é válida. Então, aqui vai dar 10 na 9. E o que eu faço com esses números aqui na frente? Venho e multiplico. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10 na 9. E quando for divisão, Michael, o que eu faço? O que eu faço com 10 na 6 com 10 na 3? Pessoal, 10 na 6 dividido por 10 na 3. Opa, 10 na 3. 10 na 6 seria 10, vou fazer embaixo, que é mais legalzinho. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 6 vezes. 10 na 3, que seria 3 vezes. Eu vou simplificar e sobraria 10 na 3. Né? Então, eu não preciso
passar esse trabalho todo de fazer isso aqui toda a vida quando eu tenho isso. Existe uma regra que diz que na divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes, tá? Então, e aqui vem um cuidado muito legal, tá? Qual é o cuidado que eu tenho muito legal nisso aqui? Pessoal, 10 na 6 dividido por 10 na menos 8. Quanto é que dá isso aqui? Alguém se arrisca? Oh. 10 menos 2? 10 a menos 2? Alguém mais se arrisca com uma outra resposta? Ou concordo com o colega que eu não identifiquei a voz? Dissionir. Dissionir? Eu acho que é 2. Esse é um erro comum, Dissionir. Sabe por quê? 10. Errar é normal. Não, errar é uma oportunidade de aprendizagem. E a escola deixa vocês errar bastante, e é um lugar que a gente aprende. Menos é o de cima, menos o de baixo. Menos 8. 2 sinais não podem estar juntos. Menos com menos vai se tornar o expoente positivo. Isso vai dar 10 na 14. Esse aqui é um erro comum em notação científica e trabalhar em potência. É um erro comum de vocês. Quando o expoente de baixo é negativo, por causa que vocês já têm esse negativo aqui, ó, ele se torna positivo. E vocês só gravam que eu tenho que diminuir. Só que não esquece daquela regra menos e menos. Ó. Por que isso aqui era mais e eu diminuí aqui e ficou 3? Menos com mais vai ficar 6 menos 3. Aí vai dar o 3. Entenderam a situação? Ó, 6 menos 3, 3. Porque senão seria só juntar. Aqui, teria que dar 9. Vem dessa situação aqui, ó. Então, esse aqui, vocês tomam cuidado. É a mesma situação que se vocês fossem fazer assim, ó. 10 na menos 6 com 10 na menos 4. Ou melhor, vou botar na mais 4. Mantém a primeira menos mais 4. Fica 10 menos 6. Menos com mais fica menos. E aqui eu tenho devo 6, devo 4, eu devo 10. Fica menos 10. Perfeito? Entenderam de onde é que vem? Esses dois aqui merecem atenção, tá? Esses dois... Opa, isso aqui volta pro canto. Essas duas partes merecem a atenção de vocês, tá? Bem, vamos lá. E a divisão? O que eu faço? Eu já descobri que isso aqui é 10 na 3. É 10 na 3. E o que eu faço com a divisão? Pessoal, pego o número da frente e divido pelo número de trás. 12 dividido por 4, 3. Acabou. O problema aqui é os expoentes, que é as propriedades de potência. Então, aqui vocês têm que tomar cuidado com as propriedades de potência. Fora isso, trabalhar com potência de 10 é muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Tá? E aí, o que acontece? Pediu para vocês, eu pedi 3 exercícios do livro de vocês, tá? Então, vamos tentar ver, em média, o que ele pede para a gente fazer. O coração é um músculo que bombeia, em média,
5 litros de sangue por minuto. Então, 5 litros por minuto. Expresse em notação científica a quantidade de sangue que bombeia, em média, no organismo durante um ano. Pô, a gente quer saber em um ano. Quanto é que vai ser em um ano? A gente só sabe por minuto. Vamos passar isso aqui. Vamos pensar para um menor para o maior. Em uma hora tem quantos minutos? Me ajudem a pensar. 60 minutos. Tá, beleza. Então, um dia tem 24 horas. 24 horas. Então, vamos pensar num dia, quantos minutos tem um dia? Como é que eu descubro quantos minutos tem um dia? O que eu tenho que fazer? Vai lá, vai lá, vai lá. Se estiver errado, vamos dizer que está errado e pronto. 24 dividido por 60. Dividido ou vezes? Vezes 60, na verdade. 24 vezes 60. Alguém tem uma calculadora aí ou tem que fazer na mão? Aqui dele vai dar uma trancadinha aqui, mas a gente pega essa aqui, ó. Essa aqui acho que ajuda a gente. Aqui. Beleza. Aqui, ó. 24 vezes 60. 1440. O quê? 1440. O quê? Que é isso aqui? Minutos, concordam? Então, um dia tem 1440 minutos? Perfeito? Sim. Beleza. Vamos trazer isso para agora para quanto? Se um dia. Quantos. Não. Vamos pensar. Quantos dias tem um ano? 365. 365. Então, vamos multiplicar isso aqui por 365. Vamos fazer essa multiplicação vezes. Opa, essa aqui não é igual a minha de casa. 144. 1440 vezes 365. Aqui. 5, 2. Tá, vamos botar isso aqui no papel. 5, 2, 5, 0, 0, 0 minutos. Perfeito. E agora, vamos descobrir quanto litros isso aqui dá? Vezes, não, vou tirar aqui. Vezes 5. Se eu multiplicar por 5, eu vou ter a quantidade de litros. Concordam comigo isso? Ou não? Concordo. 5. Deixa eu só chegar aqui. 5, 2, 5, 6, 0, 0 vezes 5. Esse tudo aí de sangue que ele bombeia. Então vamos lá. 2, 6, 2, 8, 0, 0, 0. Não esqueci de nenhum? Não. Tá, agora deixa eu fechar isso aqui. Bem, falta fazer o que agora? Escrever isso aqui em notação científica. A vírgula está aqui e vou trazer ela para cá. Então fica 2,628 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Aqui está o pensamento por trás
desse exercício. Se quisesse ter feito aquele outro, multiplicar por 5 para chegar, ia chegar ao mesmo resultado, tá? Só foi por um caminho diferente. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida nesse exercício aqui? Não, né? Posso ir à frente? Pode. Hello? Hello? Bem, no corpo humano temos aproximadamente 97 mil quilômetros de veia, artérias e vasos capilares. Expresse em notação científica correspondente a esse valor em centímetros. Meu Deus do céu, 97 mil quilômetros. Como é que eu vou escrever essa coisa em centímetros? Primeiro, como é que eu passo quanto tem 1 quilômetro para metros? 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Boa, rapaz! 1000 metros. Então, vamos por partes. O que eu faço para passar isso aqui para metros? Cara, pega e multiplica isso aqui por 1000. Quando eu multiplico isso aqui por 1000, eu boto 3 zeros ali. Então, aqui, ó, 97,000, que era 90 aqui, quilômetros, e coloco... Opa, eu vou trocar as cores aqui, senão não vai ficar bonitinho. Fica o 97, que era os quilômetros, e boto os 3 zeros, que foi para metros. Então, agora, isso aqui está em metros. Como é, para mim passar de metros, 1 metro, para centímetros, como é que eu faço isso? 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. 100 centímetros. Então, eu vou fazer o que com esse número? Multiplicar por 100. Então, fica aqui 97,000, com mais 3 zeros que eu coloquei aqui, com mais 2 zeros dos centímetros. Então, isso aqui está em centímetros. Vamos escrever agora esse bichinho em notação científica. Para colocar em notação científica, a vírgula está aqui, tem que vir para cá. 9,7 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros. Feito, pessoal. Entenderam o raciocínio aí, o caminho? Não usei tabelinha de conversão, não usei nada disso. Só fui fazendo o que vocês sabem fazer. E aqui, o último exercício era pedir para vocês expressar isso em notação científica. Então, para nós expressar em notação científica, a gente tem que lembrar, se vir para cá, o sinal é negativo. Então, esses dois aqui, o sinal do expoente é negativo. Se vem para esse lado, o sinal do expoente é positivo. Para cá, o sinal do expoente é negativo. Lembrar também que o intervalo aqui tem que estar entre 1 e 10. Então, a vírgula tem que estar aqui. A vírgula vai ter que estar aqui, aqui e aqui. E ela estava onde? Aqui, nesse número aqui. Fora isso, é só braçal. Então, aqui fica 2,5 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, 4,32 vezes 10 na 3, 6, 9, 10, 11. 9,87 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na menos 14. E 1,235 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Na menos 12. Alguma dúvida em relação a essa escrita aqui, povo? Não, eu achei bem fácil essa É bem tranquilo, né? anotação numérica. Bem tranquilo.